Saudações, irmãos, tios e todo mundo que está acompanhando o DM Play. Eu sou Luiz Eduardo e esse é o primeiro episódio do nosso DM Playcast, que, se Deus quiser, vai render muitos episódios. Aqui comigo está o tio Rodrigo Beleza, diretamente de São Paulo. Pode se apresentar, tio, para quem eventualmente ainda possa não conhecer o senhor. Oi, Luiz, boa noite a todos os nossos irmãos. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast contigo, desse projeto seu que sempre me parece muito bacana, e falar a respeito de Ordem de Morei, de coisas que parecem ser importantes, de coisas que nos fazem bem. Um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado, tio, pela disposição em participar e embarcar novamente comigo nesse projeto dos podcasts. E o nosso tema de hoje é muito pertinente aos tempos atuais, que é paz em meio à barbárie, o lugar da psicologia numa sociedade doente. Ao longo do episódio, nós vamos discutir alguns tópicos, caro ouvinte, e caso você queira sugerir algum tema para os próximos episódios, algum tópico que a gente possa tratar aqui no DM Play com algum convidado, sinta-se à vontade para comentar no YouTube, ou comentar no Spotify, ou onde quer que você esteja escutando, ou até no nosso direct lá no Instagram. E o primeiro tópico que eu trago aqui hoje é o caos do cotidiano. O que fazer quando não sobra tempo para viver com plenitude? Fazendo uma breve introdução, essa é uma realidade que me atravessa, basicamente, porque eu, assim como muitos estudantes, principalmente a gente que é de uma classe um pouco menos favorecida, a gente precisa trabalhar e estudar e dividir bastante o tempo, cuidar da própria casa também, e gerir vários aspectos da vida que se já são difíceis para uma pessoa que é neurotípica, isso piora exponencialmente quando se trata de uma pessoa neurodivergente, como é o meu caso, que eu tenho dupla excepcionalidade. Eu sou autista e tenho altas habilidades de superdotação, caso alguém eventualmente não saiba. E isso, para mim, é uma coisa que é completamente difícil de lidar, porque principalmente no que diz respeito a manter o local em que eu habito, né, de uma certa forma mais organizado. Eu tenho uma questão muito forte com organização de espaço, porque como eu passo a maior parte do meu tempo fazendo as coisas do trabalho, da faculdade, agora não tanto com trabalho, porque deu uma certa parada recentemente, e eu parei de trabalhar como bolsista na UFCA, né, que eu trabalhava, mas, mesmo assim, agora eu estou tendo que ocupar muito meu tempo com as coisas da faculdade e da Ordem de Molay. E aí já entra outro ponto, principalmente quem é mestre conselheiro, não é o meu caso atualmente, mas que eu já fui mestre conselheiro, para quem está em algum cargo de liderança, que precisa estar ali o tempo todo preocupado com o que está acontecendo no seu capítulo, no seu priorado, às vezes também é um preceptor, ou até uma liderança estadual ou nacional, né? Por que não? E principalmente esses casos, porque é uma responsabilidade infinitamente maior quando se ocupa um cargo desses, né? E eu, eu não sei, eu acho que eu me perdi um pouco no que eu estava falando, mas enfim, essa questão do cotidiano ser caótico é uma coisa que atravessa praticamente todo mundo nessa era de informação que a gente vive. E eu arrisco dizer que seria a era da desinformação, principalmente, né? Você sabe, Luiz, que quando você fala em tempos de barbárie, né? A primeira coisa que eu pensei é: vivemos tempos de barbárie, né? O que seria barbárie, o que seria caos, né? E se a gente comparar os tempos atuais com os tempos, por exemplo, em que eu era jovem, né? Se eu tenho 51 anos, então eu fui jovem ali nos idos de final da década de 80, início da década de 90, é uma grande diferença. E se eu faço uma comparação dos tempos atuais com os tempos dos meus pais, por exemplo, então a gente está falando de uma diferença absurda que, que para a geração atual de jovens, talvez seja para estes jovens um normal. Talvez para alguns jovens com quem a gente conversa a respeito dos tempos atuais, eles vão se questionar, mas estamos vivendo tempos de barbárie? Olha, aos olhos da ciência, aos olhos do comportamento humano, aos olhos da ciência do bem-estar. Sim, são tempos bem difíceis.
São tempos de comportamentos e de maneira de viver que vêm sendo adotados, que têm feito mal não só para cada pessoa, mas também para a nossa sociedade de um modo geral. Então, se equilibrar quando tantos estímulos têm surgido, quando os limites parecem ser a todo tempo sobrepostos e nos expondo cada vez mais, né, a todo tipo de estímulo e nos enchendo de ideias, de preocupações, de coisas novas a pensar. Então, tem muita gente em sofrimento, muita gente em sofrimento. Então, o tema eu acho que é importante, pode trazer para a gente uma série de reflexões que possam, de alguma forma, ter uma finalidade de nos orientar, de nos ajudar a ser melhores, né? Exatamente. E isso é um. Esse tópico que eu propus realmente tem um diálogo muito grande com a relação do mundo do trabalho hoje em dia, né? Que essa questão até que a gente tem da escala 6 por um do quanto as pessoas estão cada vez mais vivendo em prol do trabalho, em vez de ser trabalhar para viver, as pessoas estão vivendo para trabalhar, né? E isso a gente vê que tem um certo movimento para ver se melhora essa situação, para ver se a gente pelo menos consegue viver um pouco além do trabalho. E ainda assim tem muitas pessoas que são contra, e coincidentemente ou não, são justamente as pessoas que se beneficiam dessa relação abusiva de trabalho que fazem com que as pessoas têm que sofrer, às vezes passar horas no transporte público, e ainda assim, se chegar a 1, 2, 3 minutos atrasado, já é um motivo para se levar uma reclamação, levar um desaforo. Então, é uma questão extremamente difícil, mas que deve ser abordada. E eu fico feliz em ver que cada vez mais essa pauta tá avançando no nosso país e em outros países também. Tem a questão da escala 4x3 e 5x2 também, mas especialmente a 4x3, que seria uma alternativa muito boa para esse estado caótico que a gente está vivendo com relação a trabalho. E entra também a questão do modo de produção que a gente vive, que é cada vez mais uma questão predatória mesmo, em que basicamente você tem que estar o tempo todo se superando até e crescendo indefinidamente, como se não houvesse um amanhã, ou como se não houvesse um limite até biológico mesmo para que você se sobressaia em relação aos outros. É um discurso muito perigoso, essa questão da meritocracia também. E falando, por exemplo, da experiência dos meus pais, eu vejo que eles têm isso, e minha mãe especialmente, por conta do trabalho doméstico, porque ela, além de trabalhar fora, ela trabalha na APAI em Iguatu, minha cidade natal, e meu pai trabalha como motorista numa empresa. Só que eles não têm tempo para viver, basicamente. Na hora que tem, por exemplo, um fim de semana, minha mãe não tem descanso, e meu pai, basicamente, também muitas vezes não consegue, porque tem que estar cuidando da casa, tem que estar vendo alguma coisa que está com problema. Tem a questão de me ajudar financeiramente, né? Então, são N questões assim. E quando a gente faz esse recorte de classe, de gênero, a gente pode puxar muitas discussões sobre isso, como a questão da, da falta de valorização ao trabalho de cuidado que as mulheres em geral oferecem, né? Como essa questão é construída socialmente ao longo de séculos aí, vem a questão da moral religiosa também, que é outro ponto, que vem agora correntes religiosas defender que a mulher tem que ser submissa totalmente ao homem, que não deve nem sequer trabalhar fora, porque tem que cuidar exclusivamente da casa, da família e etc. Isso está se tornando cada vez mais perigoso, principalmente porque esse tipo de pauta é muito importado dos Estados Unidos aqui na nossa realidade. Isso desde os anos 70, 80, quando começou a ter esse crescimento exponencial de denominações protestantes, com todo respeito aos irmãos, e a quem estiver ouvindo, se for protestante, eu não estou aqui dizendo que todos os protestantes são assim, mas é que não tem como negar que essa questão da diminuição do valor da mulher
perpassa sobre a questão religiosa, e isso não é nem uma questão só da religião cristã protestante, mas isso a Igreja Católica já fez há séculos. Hoje está, graças a Deus, mudando um pouco mais a postura, e várias outras religiões também têm essa forma de manter o patriarcado, digamos assim, e o homem sempre com privilégios acima das mulheres, o que afeta a vida da sociedade como um todo. Porque a gente vê locais que têm governos extremistas, teocráticos, como é o caso de algumas repúblicas islâmicas no Oriente Médio, e o que está se desenrolando no cenário dos Estados Unidos hoje em dia, e de um certo tempo para cá, na verdade, desde um pouco antes do Donald Trump, mas com essa questão da fé como instrumento político, tem se tornado uma arma cada vez mais perigosa na mão de pessoas mal intencionadas que só querem, enfim, dominar, nem que para isso enganem, façam todo tipo de coisa moralmente questionável, e enfim. Mas essa questão sobre viver com plenitude mesmo quando não sobra tempo, a gente pode pensar, né, tio, sobre isso. Por que tem que sobrar tempo, em vez de a gente ter um tempo só para cuidar, pelo menos o mínimo, de nós mesmos, aproveitar algo que a gente gosta? Muitas pessoas, por exemplo, não têm o direito sequer de ter um hobby, alguma atividade que lhe faça bem, porque não tem tempo, literalmente, para viver, não é? E aí, Luiz, bom, primeiro eu queria te parabenizar pela tua fala e pela tua sequência de raciocínio aí, que se a gente fosse falar a respeito de tudo que você comentou na tua fala, a gente ficaria uns 3 dias debatendo aqui, porque tem Sim. muita coisa interligada e é gostoso de ver você pensando. Mas vamos lá. Vamos pensar, quando você me fala de trabalho, a primeira coisa que eu me recordo, não apenas do número de afastamentos recorde em 2024, depois veio 2025, que aumentou ainda mais esse número, nós temos números de profissionais que se afastam do ambiente de trabalho por conta de transtornos mentais, cada vez um número cada vez maior, cada vez crescendo, e isso precisa nos chamar a atenção de que algo está errado, né? E olha só, essa questão da jornada de trabalho, o Brasil é um país extenso, com interesses diversos, com regiões com características bastante distintas umas das outras, né? Mas a gente está pensando em pessoas que passam, ao longo das gerações, pessoas que passam a maior parte do seu tempo trabalhando, né? Se a gente pega aqui o livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, né? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, ela comenta sobre uma coisa muito interessante. Toda vez que eu vejo uma palestra dela ou uma fala dela, ela sempre relembra isso, que a grande maioria das pessoas possui um grande arrependimento ao final da vida, né? Se a gente fala de pessoas que estão aí já em cuidados paliativos, últimos dias de vida, últimos momentos de vida, um dos grandes arrependimentos é exatamente o fato de a gente ter passado uma vida toda trabalhando, né, sem ter conseguido dar atenção a outras coisas que seriam mais importantes do que trabalho. Por exemplo, a minha esposa, por exemplo, a minha família, por exemplo, as pessoas que eu amo, né? Então, essa fala tem muito a ver com equilíbrio de vida, né? Quanto tempo nós temos para viver a nossa vida? Porque o que acontece é que cada vez mais a gente observa os adultos se lançando em jornadas de trabalho mais e mais intensas, né? Em detrimento da relação familiar, em detrimento da educação dos filhos, em detrimento da própria convivência do casal, em detrimento de uma série de coisas que, ao final da vida, a gente começa a pensar, meu Deus, isso faz sentido? Se o Luiz, com quantos anos você tem, Luiz? Tenho 20, vou fazer 21 agora, O dia Luiz tem 4. 21 anos e está pensando nisso, não é? Imagine o Rodrigo que tem 51, o que ele pensa a respeito disso, né? Então, a gente que trabalha com psicologia, com cuidados humanos, cuidados psicológicos, bem-estar psicológico, a gente tem que dizer o seguinte, que quando a gente olha para a nossa roda da vida, a gente precisa ter mais ou menos um equilíbrio nessa roda da vida, né? Sob pena de a gente estar negligenciando algumas partes importantes da vida, né? De que adianta só trabalho se eu não tenho relações humanas, se eu não tenho amigos, se eu não tenho família, se minha vida social não existe, se eu não tenho nenhum retorno financeiro pelo meu trabalho,
Enfim, não existe equilíbrio que se sustente, e essa verdade vem sendo demonstrada pelo número de pessoas que estão se afastando do ambiente de trabalho. Uhum. Então, longe aqui de levantar uma bandeira ou outra, é fato que o ambiente de trabalho tem adoecido as pessoas. É fato que a maneira como nós estamos vivendo o nosso trabalho tem nos adoecido, né? Então, Uhum. pensar em alternativas a essa maneira de ser me parece muito importante, primeiro, para o bem-estar das pessoas, e segundo, porque algumas empresas de vanguarda, mais atualizadas, já compreenderam que um ambiente de trabalho mais sadio, mais acolhedor, mais respeitoso, consegue fazer com que os funcionários venham trabalhar mais felizes, mais satisfeitos e com isso consigam melhorar até a própria produção, se a ideia é se falar de produção. Então, eu acredito que o tema é muito importante, essa discussão é importante, e a gente, como psicólogo, a gente não pode se furtar dessa conversa, porque isso é de fundamental importância na vida de todos. Levar uma vida mais equilibrada, onde haja tempo. Se a gente fala que existe um tripé de bem-estar ligado com boa qualidade de sono, prática de atividade física e fazer coisas que a gente gosta, né? Além do trabalho, além das obrigações, se eu estou falando que existe um tripé de bem-estar desse tipo, eu estou falando que a gente precisa de tempo para fazer esse tipo de coisa. Primeiro, eu preciso Uhum. respeitar meu sono. Primeiro, eu tenho que ter uma higiene de sono. Depois, eu preciso fazer atividade física, porque atividade física é sinônimo de bem-estar mental. Sem atividade física, a gente está deixando de lado uma série de coisas importantes, inclusive o bem-estar que advém da atividade física. E se a gente não fizer coisas que a gente gosta, sei lá, o teu hobby, um gosta de jogar xadrez, um gosta de jogar bola, um gosta de brincar com o cachorro, um gosta de cantar numa banda. Cada pessoa, brincadeiras à parte, né? Cada louco com a Uhum. sua mania, cada um gosta das suas Exato. coisas. E se a gente não fizer isso, a gente está abrindo mão de bem-estar, de qualidade de vida e correndo o risco de chegar ao final da vida com o mesmo arrependimento de tantas outras pessoas. Por quê? Uhum. Ter passado tanto por essa vida de trabalho, e sim, todos precisam trabalhar, a gente não está aqui, É, ninguém aqui é herdeiro, né? A gente precisa trabalhar para pagar exato, as contas. Então, trabalhar é necessário sim, mas se não houver equilíbrio, a gente adoece, né? Então é muito exato. importante. Perfeito. Isso que o senhor falou me lembrou três coisas que foi. Primeiro, aquela animação clássica de toda aula de filosofia em escola, sociologia passa, que é aquela Happiness do Steve Cutts, se não me engano, que é do ratinho lá, sempre fazendo a mesma coisa, e no fim a gente vê que todos nós somos aquele rato. E Exatamente. outra é aquela música clássica do Titãs, que é Epitáfio, né? Nossa, quando o senhor começou a falar, eu ouvi essa música toda na minha cabeça. E essa música me atravessa muito, porque muitas vezes eu a escuto e sinto vontade de chorar, porque eu vejo que a vida dos meus pais é assim, a minha vida provavelmente vai ser dessa forma também, infelizmente. Mas eu, ao contrário dos meus pais, pelo menos tenho tempo para, durante esse trajeto de ir e voltar da faculdade, eu estou lendo uma quantidade absurda de livros ultimamente. De 2023 para cá, eu já li mais de 100 livros. Só nesse, principalmente nesse trajeto de ônibus. Aí eu leio no Kindle, leio no livro físico. É a coisa que eu mais amo fazer na minha vida é ler. E eu, graças a Deus, estou conseguindo. Agora, por um lado, foi bom ter essa pausa dos trabalhos, porque eu estou tendo tempo para ler durante o dia. Hoje mesmo eu devo ter lido coisa de umas 60 páginas, mais ou menos. E vários livros ao mesmo tempo. Então é uma coisa que eu vou sempre adquirindo mais conhecimento e E isso me deixa Luiz, muito feliz. infelizmente, a tua realidade não é a realidade do brasileiro, não é É, uma realidade da nossa juventude, né? Em tempos de hiperestímulo vindo de tecnologia, né? Se a gente compara um vídeo do YouTube e a gente compara a página aberta de um livro, o que que é mais interessante? O que é que chama mais atenção? Né? É óbvio que é a tecnologia, que são as telas, que são os vídeos. Então, o Luiz vai na contramão da nossa realidade, que é uma realidade onde as pessoas estão lendo cada vez menos, estão adquirindo conhecimento de maneira mais superficial. Então, infelizmente, não temos tantos Luiz Eduardo por aí, né? E é, retomar o hábito da leitura, afastar um pouquinho da tecnologia e fazer como alguns países nórdicos estão fazendo, a Austrália está fazendo, né? Diminuir, de alguma forma, tecnologia para que as pessoas voltem a aprender da maneira antiga, uhum. cadernos, livros, estudo, né?
porque senão Aham. a gente tá criando uma geração tão diferente, né? Tão É. incapaz de ler um livro por ano. É disso que a gente está Às falando. vezes não precisa nem ler ser um livro, às vezes a pessoa não tem capacidade, chega na faculdade sem ter a capacidade de interpretar um texto de uma página que o professor passa E, para Luiz, ler. essa é a realidade do Brasil. Essa é a Sim, realidade do Brasil. Eu não estou falando do teu estado. é, Eu conheço vários estados, eu trabalho com educação também. Eu sou filho de professores, minha esposa é professora. Então, a gente sabe que existem pessoas que não é que elas são incapazes de aprender a fazer isso. travou. Então, Luiz, como a gente estava conversando, é exatamente o fato de que a gente não está falando aqui de pessoas que são incapazes, que têm aí uma questão fisiológica que os impede de aprender, de ler. A gente está falando de pessoas que não tiveram o hábito, que não aprenderam o prazer da leitura, que não aprenderam o quanto um livro pode abrir portas, abrir mundos, trazer conhecimento novo, questionar os nossos próprios pensamentos, né? É disso que a gente está falando, que todos poderiam, mas não tiveram sequer contato com isso, né? Se a gente Sim, pensa que em 2010 o telefone celular deixa de ser telefone celular e se transforma em smartphone, né? Isso faz com que as pessoas caiam dentro dos smartphones e se esqueçam do mundo ao redor e especialmente dos livros, né? exato. Isso a gente vai falar num tópico mais à frente, a fundo, porque eu queria trazer até a discussão do livro Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, que eu tô fascinado com esse livro. Eu comecei a ler há algum tempo, dei uma pausa, mas estou voltando. E isso também tem um componente geracional que muitas pessoas analisam, embora eu pense que esse critério geracional que se use, de dizer, geração Z, geração alfa, não sei o quê, isso se baseia especificamente na realidade dos Estados Unidos e diz respeito a padrões de consumo e não a especificamente uma questão de porque uma pessoa nasceu em 2005, ela já é de uma geração diferente. Não, isso se refere, por exemplo, à questão de padrão de consumo, se você tem um consumo mais consciente, quanto o dinheiro que você ganhava nos anos 80 dava e o que dá hoje em dia. Então, isso não é um critério muito válido, mas infelizmente a nossa mídia tende a repetir os chavões lá dos Estados Unidos e diz: a geração Z não quer trabalhar, a geração Z não aceita desaforo, a geração Z não sei o quê, não sei o quê. E isso, eu digo por mim, eu sou uma pessoa que eu não aceito desaforo, não importa de quem seja. E porque, primeiramente, eu trato com respeito, dentro do limite do possível, a maioria das pessoas com quem eu tenho convívio. Agora, a pessoa que acha que porque está numa posição de uma posição hierárquica superior a mim, de alguma forma, ela acha que tem o direito de me tratar mal, eu não vou ficar calado. E eu acho que isso também, muitas pessoas que são da minha geração, né, que eu sou de 2005, então acho que eu já peguei ali o finzinho da geração, início da geração Z, não sei direito, eu fico meio perdido com esses termos, mas as pessoas reclamam porque a gente da chamada geração Z tem essa ideia de cobrar o que nos é de direito e fazer o que a gente é pago para fazer e não fazer muito além do que se espera, porque infelizmente a cultura corporativa dita que você tem que fazer sempre o máximo que você puder, às vezes até que você não pode, para dar lucro para uma pessoa que não lhe passa nenhuma, enfim, uma fração desse dinheiro todo. E, enfim, você sempre está ali obrigado a produzir cada vez mais, sendo que na biologia tem até um post no Instagram que eu vi que me deixou, que essa frase eu concordo 100%, que é tipo, você, num sistema biológico não é possível ter uma coisa, um crescimento fora dos limites de alguma coisa, de uma célula, é chamado de câncer. E na vida cotidiana a gente chama isso de capitalismo, né? Infelizmente. Mas isso, essa questão do debate geracional é interessante de uma certa perspectiva de se falar, mas existe uma pretensão muito fora da realidade brasileira de querer enquadrar
só porque uma pessoa nasceu em 2010, como já de outra geração. Claro que, inegavelmente, a gente percebe que uma pessoa nascida em 2010 tem características muito diferentes de alguém que nasceu em 1990, né? Até por já ser um nativo digital, por já ter nascido imerso nessa tecnologia. O que me assusta muito é que muitas pessoas dessa geração e até da minha geração, que tecnicamente cresceram com acesso quase restrito a computador, as pessoas não sabem abrir um Word para fazer um documento. Isso é uma coisa absurda. Isso é uma crítica que eu concordo que uma parte da mídia faz, que é realmente, eu, por exemplo, eu digo, eu não sei usar o Excel. Embora eu já tenha tido aula na faculdade sobre isso, para fazer até planilha, eu esqueci o termo que usa, planilha inteligente, alguma coisa assim. Mas é porque é uma coisa que eu não uso no cotidiano, que não precisa, não faz parte do meu convívio. Então, naturalmente, eu vou ter uma certa dificuldade quando for me requerido usar. Mas eu acho que talvez botar a culpa na geração inteira por uma coisa que facilmente pode ser corrigida individualmente ou até em grupo com aula de informática, como tinha nas escolas até uns anos atrás, é meio irresponsável. Eu fico pensando, né, Luiz, que qualquer tipo de... Quando a gente generaliza alguma coisa e coloca na mesma caixa um grupo de pessoas, a gente corre o risco de ser injusto e de julgar A, B e C pelo que o D fez. Eu não gosto muito disso, não. Eu acho que sim, existem características próximas, até porque vivem o mesmo momento, costumes parecidos, cultura parecida, aprendem de forma parecida, se identificam, né? Pertencem a uma geração e esse pertencimento faz com que a gente se pareça. A gente vive num mundo onde sempre é mais fácil ser parecido com os demais do que assumir ser diferente, né? Aquilo que é diferente, a gente joga pedras, né? É, Então é fato que eu prefiro pensar no indivíduo, prefiro pensar nas capacidades do indivíduo, na qualidade do indivíduo. Mas a gente está falando de tempos e de um país como o Brasil, por exemplo, né? Onde você falou assim, algumas pessoas não abrem o Word para escrever. E assim, isso não é de agora, né? Minha mãe é professora de pré-escola aposentada, minha mãe tem 74 anos, né? Minha mãe, o ofício dela era ensinar a pessoa a desenhar as letras pela primeira vez, né? E há quanto tempo eu ouço meus pais falando, esse aluno não quer saber de ler, de escrever, de estudar, de nada. A gente não tem hábito de estudo. E para ter hábito de estudo, o que a gente está falando é que a gente precisa educar os nossos filhos para que eles se acostumem a estudar. E alguém gosta de estudar? Olha, as crianças são movidas pelo princípio do prazer, as crianças gostam de fazer aquilo que é gostoso, né? Agora, será que nós ensinamos os nossos filhos sobre a importância e sobre o prazer que pode existir na leitura do livro, no momento de escrever um texto, numa maneira de ter um diário, no prazer de conhecer, de ter conhecimento, de falar a respeito de algum assunto? A gente não ensinou os nossos filhos a entender o gosto disso tudo, né? E isso não é da tua geração, é de muito tempo atrás. O que ocorre é que, se para minha geração, que viveu o advento do videogame Atari, né? E o Atari eu ligava ele na televisão, mudava uma chavinha, eu ligava o sei, power, ligava um pouquinho, brincava um pouquinho, e meu pai falava, não, depois de meia hora, pode desligar. vai Havia um estragar a TV. limite, exato, e havia um limite para o que a gente fazia, né? Agora, a gente vê, por exemplo, gerações de meninos que são educados por um PlayStation, né? Né? Onde é que Roblox. está pai e mãe? Onde é que está pai e mãe nessa história? Como é que nós estamos educando nossos filhos? Estamos educando os nossos filhos? Porque se não estivermos, ou se alguém disser, puxa, parece que está fácil educar meu filho, cuidado, porque educar não é fácil. Exige Uhum, tempo, dedicação, esforço, superar frustrações, superar dificuldades. É difícil para o pai e para a mãe educar, mas é necessário, né? Então, tudo isso envolve a formação de uma geração. Esperar que essa geração escreva textos, óbvio que tem um monte de gente que consegue escrever, mas tem uma grande maioria que não consegue. É o que você disse, tem uma grande maioria que tem dificuldade com interpretação de texto. E para interpretar texto, Luiz, a gente precisa ler, né? Se a sim, gente não lê, aí chega na prova, cai no vestibular, uma questão com enunciado enorme, e a pessoa não vai responder a questão, não é porque não sabe responder, mas porque não sabe entender sim. o que a questão está pedindo, né? Então, Uhum, são tempos difíceis, e olha só,
a gente está falando de um país que não se preocupa com educação, né? Se não se preocupa com educação, como é que a gente vai mudar esse cenário, né? Ocorre que a educação não interessa a muita gente. Então, a É, gente vive esse dilema de saber o que é importante, mas de não ter ferramentas, instrumentos, incentivos para que a educação seja fomentada, melhorada. Tem um dizer que meu pai me conta isso desde criança, que uma vez teve uma visita de uma comissão de brasileiros no Japão, e essa comissão de brasileiros foi recebida pelo imperador Hirohito do Japão, que então era vivo, e dizem que ele saudou com extrema reverência os professores brasileiros que estavam nessa comitiva, né? Mostrando que o Japão tem admiração e respeito pelos educadores, né? E eu pergunto que admiração e respeito nós temos pelos nossos educadores, né? Meu pai e minha é, mãe são professores do Estado, tiveram uma vida onde não nos faltou nada, mas nunca sobrou também. Pessoas que uhum, formaram e tocaram milhares de vidas e que o receberam de troca deveriam ser mais valorizados, né? sim. Então, essa é a realidade do nosso Brasil. Pois é, eu venho de uma família com vários professores. Minha mãe é professora, minha tia que me ajudou durante toda a minha vida escolar é professora também até hoje. Uma tia minha de São Paulo que faleceu no ano passado, que era muito querida por mim, ela também era professora há décadas, assim, ela tentou incentivar minha avó a estudar, o meu tio, avô também, só que infelizmente a realidade era outra, isso era a gente falando, sei lá, anos 50, 60. Então era uma realidade muito distinta. Ela foi para São Paulo muito cedo e ela teve essa oportunidade de estudar. Mas a gente vê que a educação não é prioridade justamente porque, agora um ponto de vista pessoal, mas que muita gente concorda comigo, que é isso não interessa à elite, principalmente a elite que se beneficia da educação particular, porque quanto mais eu vou usar uma palavra meio pesada, quanto mais burra a população é, mais desinformada e com menor capacidade de interpretar o mundo ao seu redor, mais fácil é de dominar, de vir com discurso pronto de religião, com discurso pronto de política. Ai, porque essas pessoas são nossos inimigos e a gente tem que acabar com elas. Porque é por isso, por essas pessoas que o Brasil está falhando. É porque um grupo minoritário está no poder que não está de fato, mas porque dizem que um grupo minoritário, porque os negros estão chegando no poder, e isso eles são a causa da desgraça do Brasil, que tem muita gente que concorda com isso, infelizmente. E é a mesma coisa que aconteceu na Alemanha nazista no século passado e que acontece hoje nos Estados Unidos, que nunca deixou de acontecer nos Estados Unidos, na verdade, né? Mas aí já é outro ponto. A questão lá é muito mais embaixo do que a gente pensa. Agora, com esse caso do Epstein também, né? Mas eu pretendo falar nesse tópico um pouco mais à frente. É, isso. Peraí, eu acho que eu perdi um pouco o fio da meada aqui. Mas também uma coisa que eu ia comentar é que. Deixa eu só voltar aqui o pensamento, que eu tô agora como se eu Eu só estivesse vou te passando. interromper uma coisa que eu estava me Não, lembrando enquanto você falava aí ao final. Eu estava me lembrando do Zé Ramalho cantando Vida de gado, por pouco marcado. marcado, povo Por... feliz, né? Então Sim. isso, infelizmente, essa é a nossa realidade, né? Uhum, É mais fácil conduzir quando não se tem pensamento crítico, quando não se tem observação, né? A gente vê as uhum, pessoas adotando as verdades que chegam pelo WhatsApp como verdades absolutas, né? Onde, na verdade, parece que todo mundo hoje tem o direito de ter a própria verdade. As sim. pessoas se acham sempre com detentoras da razão, e eu acho que quanto mais a gente tem um pensamento, nossa, eu tenho uma certeza absoluta. Quanto mais certeza absoluta nós temos, mais talvez estejamos errados, né? Então, mas é uma dificuldade de trazer a Uhum, reflexão, de pensar, né? É mais fácil aceitar o que vem pronto. Enfim, exatamente. é difícil, são tempos muito difíceis. Uhum. Agora, a gente vai passar para o próximo tópico, que é cenas de barbárie. Como adotar uma postura ativa em meio a cenários cada vez mais hostis. E para começar, eu gostaria de ler um poema do Bertolt Brecht, que se chama É Preciso Agir. Eu acredito que muita gente já tenha lido esse poema pelo Instagram, principalmente se você for uma pessoa mais à esquerda no espectro político, porque ciclicamente esse poema volta às redes, né? E começa assim.
Primeiro levaram os negros, mas eu não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde, como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Esse texto do Brecht, por mais antigo que seja, é uma verdade assim, que passa o tempo, mas nunca vai deixar de ser verdade, porque infelizmente isso volta a essa questão da música do Zé Ramalho, né, que o senhor acabou de citar, que é você sempre ser condicionado a não se importar com os outros e só cuidar da sua própria vida, e olhe lá se pelo menos da sua vida você cuidar. E isso é uma questão que eu estou lendo num livro maravilhoso do Noam Chomsky, que é Mídia, Propaganda Política e... Eu não tô... Deixa eu só pegar aqui o livro para ver o resto do título, que eu não estou me lembrando. É Mídia, Propaganda Política e Manipulação. Cara, esse livro é de 2013, mas ele expõe, assim, a ferida aberta dos Estados Unidos no que diz respeito à máquina de propaganda e como ela age desde a Primeira Guerra Mundial, o pânico anticomunista, a questão de fazer os cidadãos que são naturalmente pacíficos se tornarem bestas, assim, em questão de defender o armamentismo, de defender que os Estados Unidos tinham que entrar na Primeira Guerra a todo custo, que inventar mentira dizendo que os alemães estavam comendo bebês belgas e desmembrando, coisa que o Trump mesmo fez agora, que a gente descobriu no arquivo do Epstein, mas enfim. E toda uma máquina de desinformação que jornalistas de verdade, teóricos muito respeitados no campo da comunicação, como é o caso do Walter Lippmann, eles fizeram parte disso, que era a chamada Comissão Creel, C-R-E-E-L. Quem tiver interesse em pesquisar, tá aí. Esse livro é bem curtinho, eu comecei a ler quinta-feira, já estou terminando, e eu recomendo que todo mundo leia, porque isso ele fala, por exemplo, do exemplo do terrorismo, como essa história de terrorismo vem sendo reciclada há décadas pelos Estados Unidos para defender a barbárie em territórios estrangeiros, e a gente vê cada vez mais isso se tornando realidade, e agora com essa política nazista do Trump de imigração, de até matando quem nem é imigrante, né? Como é o caso da Renee Good, e agora lá em Minneapolis, que está o pau quebrando, literalmente. E eu trago aqui também, para a gente começar a discussão, primeiro esse caso recente que todo mundo do Brasil ficou chocado, que é o caso do cachorro orelha, lá de Santa Catarina, e agora que está proliferando igual um vírus esse negócio de matar animais de rua. E eu vejo isso, tipo, eu fico com vontade assim. Eu entendo o Ultron, né, do filme dos Vingadores, que ele entrou na internet por uns minutos e já descobriu, já quis exterminar a humanidade. Mas é uma situação assim deplorável. Como é que a gente tem saúde mental numa situação dessa, né? E a gente vê que o sistema de justiça do Brasil, não só do Brasil, mas aqui, né, já que a gente está falando da realidade desse caso, não há punição, porque são pessoas ricas, são pessoas privilegiadas. A polícia de Santa Catarina está de forma muito suspeita, agindo de todas as formas para tentar encobrir esse caso, para tentar fingir que não aconteceu nada, que não sei o quê. Enquanto isso, Léo Dias, um pouco tempo depois, vazou todo o vídeo dos covardes matando o cachorro e desmontou a farsa que a polícia estava montando, que não tinha vídeo. Agora já forçaram o porteiro do prédio a voltar atrás no que ele tinha dito, e ele sendo ameaçado de morte, ameaçado de... Não, eu fico... E cada hora aparece uma coisa mais cruel ainda. Esse ciclo de notícias que a gente está vendo nessas últimas semanas está sendo assim catastrófico. 2026 já começou com invasão na Venezuela, já começou com esse negócio dos arquivos do Epstein, já começou com o Trump invadindo meio mundo de lugares, querendo invadir com esses delírios de grandeza dele para encobrir esses crimes que ele cometeu no passado, que talvez ainda continue cometendo.
Então, cara, não, eu vejo que não tem condição de você ser uma pessoa bem informada e ao mesmo tempo ter saúde mental. Porque, sinceramente, não dá. Agora eu passo a palavra para o senhor, tio. A tua fala me lembrou um filme que eu gosto muito, que não é um filme da grande mídia, não é um filme hypado, mas é um filme bem. Não são tantas pessoas que o conhecem. Um filme argentino chamado Lugares Comuns. Vou assistir. Esse filme fala de um professor aposentado da universidade em Buenos Aires, e ele acaba sendo aposentado e frustrado, ele vai para o campo, se eu não me engano, ele vai para Mendoza, eu não me lembro se foi Mendoza ou para uma outra região da Argentina, para cultivar lavanda, enfim. Hum, Mas ele no começo do filme, ele está dando uma aula na universidade, e ele fala, e eu acho isso fantástico, e tem tudo a ver com o que você está falando, dessa dificuldade da gente de observar tudo isso, né? E ele fala que, enquanto professor, o que ele gostaria de mais despertar nos alunos dele seria a dor da lucidez. Olha que interessante, ser lúcido dói, porque ser lúcido nos faz ver tudo isso, né? Eu poderia estar vendo pornografia no Xvideos, eu poderia estar vendo dancinhas no TikTok, eu poderia estar vendo um monte de coisa, BBB. poderia estar vendo BBB, exato, né? Mas o fato é que não só comigo, mas eu tenho certeza que com vocês também, vocês devem ter percebido um aumento expressivo no número de vídeos no Instagram que aparece assim, cuidado, cenas violentas, né? Sim, Então aquilo nos chama, primeiro é um anzol que nos isca, né? Que nos chama a atenção, e segundo, cada vez mais cenas violentas como se a violência fosse algo natural. sim. O que aconteceu em Santa Catarina com esses meninos que mataram esse cachorro? É, poderia ter acontecido em qualquer estado, né? Então, eu não vou dizer aqui para você, puxa vida, a Justiça de Santa Catarina ou a Polícia de Santa Catarina, olha só, se pessoas com condição financeira enfrentarem problemas de crime ou de Em qualquer justiça, lugar vai ser do mesmo jeito. talvez a gente pudesse observar dificuldades para punir essas pessoas, né? Enquanto que se fosse comigo, com você ou com qualquer outra pessoa, a gente sofreria o peso das garras da justiça de uma maneira talvez mais rápida e efetiva, né, sem que fosse necessária tanta comoção e mobilização das pessoas, né? Coisa predatória mesmo. Quando eu penso no fato do cachorro orelha, primeiro que eu não coaduno com violência de forma alguma, né, nem contra seres humanos, né? E quando a gente fala, né, algumas pessoas falam, poxa, Rodrigo, você está comovido com a morte do cachorro, mas você não se comove com a morte do menino tal. Eu me comovo com a morte de todos, me incomoda a morte de todos, o sofrimento de todos. Infelizmente, a gente vive no Brasil, um país onde se morre muita gente por violência, onde se morre muita gente por acidente de trânsito, onde se perde muita vida por suicídio. Então, sim, eu me comovo com todos, mas sim, eu me comovo também quando alguém se aproxima de um animal que está habituado a oferecer sua confiança e seu carinho para as pessoas e a receber confiança e carinho das pessoas, e alguém tem a coragem de agredir até a morte, ou de agredir de maneira a deixar o bichinho às vésperas Dá da um morte. taco de beisebol na garganta do Então, cachorro. eu não consigo entender o que aconteceu com a nossa educação e com a formação humana, com a educação dos nossos filhos. Aliás, me parece que não houve educação, né? Exato. É exatamente isso. Quando eu não educo, quando eu não uso aquilo que é mais importante na educação de uma criança, seja um menino ou uma menina, que é amor de um lado e limites do outro, quando eu sou omisso nessa minha atuação enquanto pai e mãe, enquanto tios, avós, enfim, né? Quando isso acontece, a gente percebe que a humanidade está falhando na formação humana. Quando um ato tão brutal acontece, e a gente está cheio de atos brutais no Brasil, da mais variada espécie, né? É, então, e eu sou uma pessoa que conhece muito bem o estado de Santa Catarina, né? Tem tanta gente boa, tanta cultura boa, tanta educação, eu tenho tanta admiração pelas pessoas daquele estado, que eu não consigo entender que ali, naquele seio, tem gente desse nível. Mas sim, tem gente desse nível em todo canto, porque a questão não é Santa Catarina, a questão é ser humano, né? Porque se o ser humano é capaz enfim, as brutalidades que acontecem no mundo todo, né? Aqui também, Sim. aqui é Brasil, a gente é humano, né? Então,
A gente vê que a questão é de formação humana, de educação. A gente perdeu, de alguma forma, nos últimos anos, a gente tem perdido o entendimento do significado da palavra respeito. Não se respeita mais nada nem mais ninguém, né? Eu falo assim, a gente vê coisas acontecendo, a gente tem que exigir da polícia, da justiça e de quem quer que seja um posicionamento correto, porque estes órgãos, eles são mãos do Estado e deles é esperado que eles atuem de maneira correta, né? Eu conheço, por exemplo, eu tenho amigos que são oficiais da Polícia Militar, pessoas que eu respeito e quero bem, e ao mesmo tempo eu tenho histórias de amigos próximos que recentemente foram vítimas aí de uma abordagem em São Paulo e foram abusados pela polícia no sentido de violência, de agressão, né? Então, a gente tem que exigir do Estado, e eu estou falando Estado com letra maiúscula, que o Estado atue de maneira correta, porque Uhum. o Brasil, da forma como está, sem atuação estatal, né, a gente está com um problema sério. E não estou, de fato, aqui não é bandeira nem azul e nem vermelha, porque para mim muitas vezes são faces da mesma moeda. Eu estou falando daquilo que é correto, eu estou falando de educação básica, eu estou falando de respeito, de empatia, de Uhum. liberdade, né? É disso que a gente está falando, né? Porque não dá para aceitar atos desse tipo. Aqueles que me conhecem de maneira mais próxima sabem, infelizmente eu não tenho filhos, infelizmente, né? Mas eu tenho duas cachorras que convivem comigo o tempo todo. Para mim, elas são importantes. Cara, eu já fui na Praia Brava, eu vou em Santa Catarina pelo menos 2 vezes por ano para participar dos Conamescos, Fala né? mesmo. Então, aquele povo é gente da melhor qualidade possível. Agora, aconteceu uma monstruosidade dessa, por favor, né? É tempo da gente exigir mesmo a atuação do Poder Judiciário, da Polícia Ostensiva, da Polícia Civil na investigação. Sim, porque a gente precisa dar um basta a acontecimentos desse tipo, porque o que ocorre é que um fato como esse, olha o quanto ele chamou a atenção, e pode ter certeza que existe algum doente por aí na internet falando que isso foi legal, né? Eu Então, até a gente mostrei um precisa, desses doentes nos meus stories, né? então a gente precisa tomar cuidado de fato com isso, certo? Sim. É, tio, essa questão sobre a impunidade, né, no Brasil é uma questão que eu não sei se você não está acompanhando muito a fundo esse caso do Banco Master, né? Que agora foi descoberto que o ministro Dias Toffoli, do STF, agora eu não estou falando opinião, eu estou falando fato. Então, se chegar nos ouvidos dele, não adianta me processar, porque isso, a mídia toda está falando sobre isso. Então, que ele tem um hotel, né, lá no Paraná, um hotel supostamente de luxo, que tem até cassino, que é ilegal no Brasil, que crianças vão jogar num cassino que já é ilegal, e já ter criança no meio já é outra coisa. Sendo que ele é teoricamente, ele é um representante da mais alta instância da justiça do país. Isso e o caso só vai piorando. Assim, quem quiser acompanhar mais sobre esse caso, tem um episódio do Calma Urgente, que é um podcast do Gregório do Vivier, tem um meio dele em Brasília, que eles falaram já sobre isso. Então é muito bom você se manter informado sobre isso, porque isso está sacudindo assim o mundo político do Brasil. Tá um Deus nos acuda. E o pior é que tem gente de todos os lados, mas claro que a gente sabe quem é o lado que está mais envolvido. Mas eu não vou falar aqui porque o podcast não é. Eu não estou aqui para levantar minha bandeira política pessoal nesse espaço de ordem demoler. Então, vamos dizer, a gente sabe quem é, mas eu não vou dizer. Então, e outro ponto, tio, é sobre essa questão da ascensão do nazifascismo no mundo, que é, meu Deus, eu durmo e isso me perturba no meu sono, que é essa questão do Trump, o Orbán na Hungria, o Netanyahu em Israel, o André Ventura em Portugal, o Cast agora no Chile, se não me engano, acho que é no Chile, que é um apologista da ditadura do Pinochet, que empregou advogados do Pinochet no governo dele, que vai começar agora, né? Eu não sei se já começou, que, meu Deus, um Milei na Argentina, então a América Latina em si está um verdadeiro caos. Deus nos defenda do que vai acontecer na eleição desse ano aqui no Brasil. Eu já tenho medo pelo que vai acontecer com IA, com acusações de sem fundamentos que já aconteciam em eleições passadas, mas que agora, meu Deus do céu, o que isso vai acontecer é
uma coisa absurda. Vendo como alguém que estuda comunicação e que estuda jornalismo, né, já que eu sou estudante de jornalismo e futuramente serei jornalista, embora eu queira seguir pela área do documentário, mas isso é uma coisa que está no discurso dessas pessoas, desses governos, existe uma palavra-chave, principalmente no caso do Trump, que é que o Elon Musk já falava, que é a empatia é uma desgraça. Eles dizem basicamente isso, que a empatia é a maior fraqueza do mundo recente. Meu Deus, como é que alguém que se diz cristão diz um negócio desse? O que Cristo diria para uma pessoa dessa? É a pessoa que despreza o básico do que é ser uma pessoa, o que é ser um ser humano em sociedade. Como é que uma pessoa dessa se põe em um lugar de liderança desse jeito? E o que fazem para abafar o sofrimento dos palestinos na faixa de Gaza? E a Palestina que hoje a gente está vendo que está obliterada, não sobrou nada, não sobrou nada para o Beta, falando em linguagem de geração Z. É um negócio assim que você vê e vê que existe uma máquina de propaganda por trás para fazer as pessoas se verem essas pessoas que estão morrendo, crianças, bebês, como se fossem monstros, como se fossem ratos de esgoto. É uma coisa que Hitler fazia com os judeus e hoje os sionistas fazem com o povo palestino e com qualquer pessoa que não seja sionista. E isso se infiltra em governos, tanto de no caso dos Estados Unidos é um negócio bem mais profundo, porque tem a questão da AIPAC, que é um organismo sionista que patrocina toda a política de lá, basicamente, dos democratas aos republicanos, do Joe Biden ao mais maluco do lado do Trump. Então, é um negócio. A Kamala Harris, por exemplo, durante os discursos dela, ela exaltava Israel como se fosse assim, o paraíso na Terra. E a gente sabe do porquê que isso acontece. E agora, com esse caso do Epstein, a gente sabe mais ainda. Então, isso é uma coisa que preocupa. Eu queria saber uma opinião do senhor como psicólogo. Essa questão do discurso anti-empático tem tido reflexo em pessoas que o senhor atende? Como é que o senhor tem visto isso no seu convívio diário? Ou se não, se o senhor não vê isso cotidianamente? Luiz, você sabe que o ser humano é diverso, né? E as mais diversas pessoas chegam à clínica procurando se curar de dificuldades, de problemas, de fatos ocorridos, de traumas, enfim, né? A clínica está ali de portas abertas e os psicólogos são procurados para tentar ajudar essas pessoas, né? Dentro de cada pessoa, cada um tem sua convicção religiosa, sua convicção política, sua convicção a respeito das coisas que estão acontecendo no mundo, o seu nível de conhecimento a respeito das coisas que estão acontecendo no mundo. E eu vou te dizer uma coisa, primeiro que eu lamento muito que o Brasil tenha as opções políticas que tem, né? Pobre do Brasil que tem apenas essas opções políticas que têm se mostrado, porque me parecem frágeis e com uma série de problemas. Sim. Mas, independente disso, quando você fala dessa ideologia mais radical, mais dura, e que, sem empatia alguma, prega que um povo precisa se sobrepor ao outro, sobrepujar a outra cultura, a outra raça, me dá a impressão de que a gente voltou na Idade Média, né? Isso tempos Concordo. de escuridão total, né? E a atuação norte-americana com relação as questões bélicas ao longo da história dos Estados Unidos, né, e como isso funciona, a gente já conhece há muito tempo. Tem um documentário no Netflix muito legal a respeito da história do nazismo. Eu não me lembro certinho o nome desse documentário, mas é alguma coisa que mostra o surgimento do nazismo na Alemanha e o surgimento da pessoa do Hitler e como ele foi ganhando voz, né? E eu achei tão interessante que assistir a esse documentário nos faz pensar de algumas semelhanças daqueles tempos com tempos atuais, né? E eu cheguei até a conversar com pessoas mais próximas e, puxa vida, será que nós seremos a geração que vai ver nascer um novo Hitler, né? Por Já? quê? Porque se a gente vê tanta violência, quantas guerras nós estamos vivendo atualmente, né? E aqui, eu vou fazer, eu não venho aqui defender bandeira de país ou ir contra países, não, porque para mim uma morte que acontece em Israel
e uma morte que acontece na faixa de Gaza, ou uma morte que acontece no Irã, por exemplo, né, que a gente tem visto, ou na Rússia, ou na Ucrânia, são mortes de pessoas, são pessoas que estão morrendo. É uma morte que acontece aqui no Brasil por conta do tráfico de drogas, né? Tudo isso é ruim. E até vou voltar um pouquinho num tema que você falou agora há pouco, né? A gente estava falando de autoridades corruptas, né? Uhum. Tem um fato interessante, a gente se lembra de, há tempos atrás, quando as autoridades na Colômbia eram assassinadas pelo narcotráfico, Sim. né? Isso é uma realidade histórica. Algumas pessoas sustentam que as autoridades brasileiras não são assassinadas pelo crime organizado e pelo narcotráfico, ou por quem quer que seja, porque elas são mais corruptas, né? Se não fossem tão corruptas, né? Quer dizer, se não se resolvesse a coisa na base do dinheiro, talvez elas sejam assassinadas também, porque a gente tem uma criminalidade muito alta aqui no Brasil, a coisa está muito organizada, é muito perigosa. Enfim, são tempos de muito radicalismo. Eu me lembro, na última eleição na França, de um outdoor que me chamou muita atenção. Eu vou tentar me lembrar, mas me parece que estava escrito alguma coisa do tipo, que um dos candidatos lá dizia assim em um outdoor, é, vamos trabalhar para salvar ou para ajudar, alguma coisa assim, eu não me lembro bem a Era palavra, a mas Marine Le Pen, do partido de extrema-direita da França. e se ele falava que ia trabalhar para ajudar as crianças brancas, né? Meu Deus do céu, como é que a gente é capaz de claramente escrever isso? Eu tive em Portugal Foi na recentemente. Alemanha, não, tio. Acho que foi na Alemanha, algum do AfD, que é Não, foi na o. França, eu tenho certeza que foi na França, Ah, tá? perfeito. Acho que eu Mas vi isso. eu tive em Portugal recentemente, um país fantástico que me deixou encantado. Fiquei com vontade de morar em É Portugal. E maravilhoso. a gente percebe, por exemplo, e também vi num outdoor assim campanhas de candidatos políticos abertamente contra os imigrantes, né? Então eles abertamente assim, tipo, o estrangeiro que mora aqui não vai ter direito a isso, e é um direito deles de pensarem assim. E as pessoas vão escolher os candidatos com quem mais se simpatizam, né? Mas é uma forma de pensamento que estava claro lá nos outdoors, então, e pessoas com posições distintas, né? Então, a gente vê que existe por todo canto a sustentação de ideias as mais diversas, e algumas a mim causa estranhamento, porque eu cresci num mundo onde quando a Organização das Nações Unidas fez a Declaração dos Direitos Humanos, né? A Declaração dos Direitos Humanos é fundamental a todos nós, e de repente a gente começa a ver o surgimento de discursos que são contrários aos direitos humanos. E desculpa, todo psicólogo é favorável ao direito humano, né? Porque quando eu atendo ali, eu estou atendendo uma pessoa, não atendo o político, o partidário, o profissional, não atendendo o ser humano que está com determinada dificuldade. Então, o mundo parece desafinar, às vezes, com alguns princípios dos direitos humanos, e aí eu tenho certeza que algumas pessoas vão me ouvir e vão falar, Rodrigo, que bobagem é essa de direitos humanos, né? Existem pessoas que são mais duras e que Direitos querem um humanos Estado. para humanos direitos, né? É, é, eu não vou entrar nesses detalhes, mas existe sim, existem pessoas que pensam de maneira diferente de mim. Eu respeito, mas não concordo de forma alguma, né? Se eu, como psicólogo, se eu, como preocupado com o ser humano, começar a deixar de lado direitos humanos, deixar de lado o devido processo legal e ver pessoas sendo acusadas duramente, sem direito de defesa, Linchadas. sem liberdade de expressão, né? Parece que a gente está caminhando em direção ao passado, a gente vê, as pessoas não têm direito. E vou falar uma coisa, vou entrar aqui, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo, com relação àqueles atos que aconteceram lá de vandalismo no Congresso, né? A gente viu aí algum tempo atrás, tem tantas pessoas presas, né? Não Sim. existe assim, ó, tá todo mundo certo, tá todo mundo errado, né? Será que todo mundo deveria estar preso? Não sei. O que foi feito, eu sou completamente contrário, mas todo mundo precisa ter a mesma. Então, eu acho que os dois lados erram, os dois lados são também radicais, e a gente precisa, ao invés de defender lados, a gente precisa pensar e ser justo e analisar a coisa a fundo, e não, né, sob a ótica X ou sob a ótica Y. Não, a gente tem que ser crítico, fazer o melhor. Então, a gente está cheio de exemplos no Brasil e no mundo de coisas que vêm sendo feitas por ideologia e partidos políticos, né? E, meu Deus, eu cresci num tempo em que se falava que os Estados Unidos era o defensor da liberdade. Uau, uau, o que a gente está vendo acontecer hoje é um negócio monstruoso, né? Monstruoso.
essas pessoas sendo mortas nos Estados Unidos por esses agentes da Uai. ICE, né? Então, são tempos realmente difíceis que nos constrangem, que nos agridem, que nos adoecem, e a gente precisa de um pouquinho de equilíbrio e de entender também, Luiz, que não importa a vontade do Rodrigo ou do Luiz, feliz ou infelizmente, o mundo vai caminhar para determinados rumos, e aí a gente vai observar esses rumos, talvez não a gente, mas talvez as gerações futuras, e vão olhar, putz, não está legal, aí vão começar a tentar corrigir. Como a gente conversando aqui, a gente está tentando trazer luz a esse debate, né? A nossa conversa hoje é uma reação a tanta coisa que está acontecendo no mundo, né? E eu espero que cada vez mais as pessoas olhem de maneira Sim. crítica e reajam. É disso que a gente estava falando, né? Não vou esperar Uhum, que não fiz nada quando levaram os judeus, os católicos, os negros, os protestantes, daqui a pouco estão levando a gente, estão levando nós dois aqui, né? uhum, E então, de fato, a gente precisa reagir, instruindo, pensando, fomentando o debate, respeitando, uhum, aprofundando. Talvez esse seja o nosso papel como ser humano. sim. Eu já sou, como qualquer pessoa que me conhece sabe, eu já sou uma pessoa que sou um pouco mais radical que o senhor nesse caso. Eu acho que tem opiniões que, de fato, deveriam ser criminalizadas e que deveriam ser punidas pela lei, porque uma coisa é a opinião e outra coisa é atentar contra os direitos de outra pessoa, atentar contra a integridade de outra pessoa, de um grupo. Porque, às vezes, tio, me permita discordar um pouco do senhor nesse caso, porque se a gente for achar que a gente tem que aceitar a opinião de todo mundo, que tem que respeitar a opinião de todo mundo, foi assim que Hitler chegou ao poder. Porque teve gente que, ao invés de coibir o que ele pensava, acreditou e deixou que mais pessoas concordassem com ele e deu no que deu. A gente não pode se manter com uma posição de pretensa neutralidade em frente, em meio a uma situação tão delicada, porque, ao meu ver, a partir do momento que a gente, mesmo que não seja com má intenção, que a gente se permite se calar ou ver, ou passar um discurso de dizer, eu sou neutro, eu acho que tal lado, que uma pessoa, às vezes, que não é nem radical, só porque está querendo, por exemplo, que as pessoas tenham moradia, que as pessoas tenham direito à alimentação, para muita gente isso é ser radical, mas isso é só ser humano, basicamente. É só você querer o bem do seu próximo. E a gente não pode aceitar que pessoas com discursos de que tem que matar imigrante, que tem que matar LGBTQIA+, que tem que matar mulher, que mulher é para ser só do lar, que não sei o quê, que criança não tem que ter direito. Isso a gente cai num lugar muito perigoso se a gente for pensar sempre Luiz, eu dessa não forma. acredito de maneira alguma, aliás, eu tenho meu posicionamento com relação a todas essas questões, né? Eu acho Uhum. que aqui no palco da Ordem de Molay não é meu papel É, levantar a bandeira, tá? Não estou aqui para isso. Mas eu não, tenho meu não. papel muito claro a respeito de todas essas questões, né? Quem me conhece sabe o quanto eu defendo Uhum, abertamente, falei muito a respeito disso na Ordem de Molay, por exemplo, de LGBTQIAPN+, falei muito sobre esse tema. Quem me conhece sabe o quanto eu respeito, admiro e quero bem o direito das mulheres, né? uhum, Aliás, falando exatamente nisso, a gente tem visto ao longo dos últimos anos um desenvolvimento de liberdades e questões das mulheres que é extremamente importante. E sim. para mim a questão hoje é outra. O que nós estamos fazendo para desenvolver os homens? O que nós estamos fazendo para desenvolver uma maneira de educar homens de maneira diferente? O que nós estamos fazendo para mostrar para homens e mulheres que sim, eles podem conviver, se dar bem, ficar Uhum, juntos e serem felizes, né? E essa é uma sim, crítica que eu perfeito. faço para essa é uma crítica que eu faço para a Ordem de Molay e para a maçonaria, né? O que nós temos fazendo, nós que somos casados, para mostrar para os nossos jovens que o melhor lugar para estar é ao lado da esposa e não sozinhos, né? Então, eu acho que a educação do homem hoje é, nos chama Com muita atenção. certeza. Eu tenho visto muitos meninos em sofrimento, perdidos diante de uma realidade com mulheres mais autônomas, com mais liberdade, alcançando maiores sonhos em questão de autonomia, de profissão, de uma série de outras coisas, e muitos homens que não estão sabendo lidar com isso. Então, e eles Uhum. têm culpa, os meninos têm culpa de terem sido educados de maneira errada ou de maneira antiquada. Não, isso é uma Mas questão não, de muitas estão sofrendo gerações. na pele, estão sofrendo na pele. Uhum, Então, olha só,
todos nós temos o nosso posicionamento. A minha maneira de levantar as minhas bandeiras é trabalhando todos os dias, lutando pela educação, Perfeito. debatendo como a gente está fazendo aqui, porque isso é fundamental, né? Uhum. Mas eu respeito É, demais. Eu sei que tem pessoas que vão pensar. Eu tenho amigos queridos e próximos que pensam diametralmente, de uma forma diametralmente distinta da minha maneira de pensar, e ainda assim a gente consegue conviver porque a gente se respeita, uhum, né? E num debate eu vou defender uma parte, a gente vai defender outra, mas sim, são tempos muito difíceis. O que eu entendi, o que eu tenho pensado muito, Luiz, é que eu tenho visto que, infelizmente, alguns movimentos na humanidade vão sim, acontecer independente de quanto eu lute contra, sabe? Eu vou fazer minha parte, eu vou lutar contra, mas infelizmente a humanidade vai ter que errar com coisas que já aconteceram, né? A gente, perfeito. né? Se a gente, Verdade. todo mundo aqui, eu acho que boa parte que já assistiu a lista de Schindler, né? Vamos colocar uma coisa Sim, fácil de ver a respeito do Holocausto, né? E aí eu vi uma reportagem esses dias dizendo que poucos brasileiros sabem explicar o que foi o Holocausto. Então, a gente está falando de uma ignorância no sentido real da palavra, das pessoas ignorarem o que aconteceu, não terem memória a respeito do que sim, aconteceu, e por não ter memória, por ignorar, a gente vai tropeçar nos mesmos erros. E, infelizmente, concordo pessoas vão plenamente. sofrer, e o que a gente pode fazer é lutar por educação, por mostrar a verdade, botar esse pessoal para estudar, para ler mais, para assistir mais filmes, para se informar de alguma maneira. Né? É isso. Perfeitamente. Eu concordo plenamente com isso que o senhor falou. Inclusive, eu estou aqui lendo nesse momento esse livro maravilhoso do Viktor Frankl, né? Que é o Em Busca de Sentido. Cara, esse livro, cada página é uma facada diferente, principalmente se você for uma pessoa sensível. Porque você se depara com o mais absurdo da crueldade humana em cada relato que ele passou. Para quem não conhece o livro, o Viktor Frankl é o fundador da logoterapia, que é uma corrente da psicologia, e ele foi um sobrevivente do Holocausto. Ele passou, se não me engano, por Auschwitz. E ele relatou nesse livro aqui que é uma pedrada, literalmente assim, se você for despreparado, bota o capacete porque lá vai pedrada. É um atrás da outra, assim, pá, pá, pá. E ele relata, por exemplo, que no início, quando você chega no campo de concentração, eu não, né? Graças a Deus eu não passei por isso, mas, enfim, quando ele e os outros que foram apreendidos com ele durante o período do Hitler eram apreendidos, né? No primeiro momento, era uma questão de medo absurdo, mas logo, poucos dias, semanas depois, passavam a adotar uma questão do humor negro e passavam a ter uma completa indiferença à vida das pessoas ao seu redor, à medida que percebiam que a sua hora de morrer provavelmente estava chegando. E fala como era especialmente cruel para pessoas com alguma debilidade, porque era uma questão de trabalho forçado. Então, era para construir ferrovias sob condições extremamente adversas de frio, fome, sem ter onde dormir, sem ter roupa para aguentar o frio, um prédio sem calefação, que é, para quem não conhece a palavra, calefação é o coisa para esquentar o ambiente, né? Então, é uma questão extremamente cruel, assim. Desculpa, tio, se essa fala que eu falei anteriormente tenha soado como uma enquadrada, não foi isso que eu quis dizer. De maneira alguma, meu cara. De maneira alguma. Fique em É paz. porque eu fico com medo, às vezes, de falar algumas coisas e as pessoas interpretarem como se eu estivesse dando uma bronca, mas não foi isso. Na verdade, não é especificamente nem sobre o senhor, é mais sobre uma questão geral que eu vejo e que muitas pessoas caem nesse erro. E eu acredito, eu recentemente estou estudando bastante sobre essa questão do Holocausto. Eu estou lendo o clássico da Hannah Arendt, que é o Origem do Totalitarismo, que é Antissemitismo, Imperialismo e Totalitarismo. E é, você não é a mesma pessoa depois de ler esses livros. Eu agora que comecei a estudar Hannah Arendt, e você vê que hoje em dia discursos antissemitas estão se proliferando. Cara, no Instagram, eu digo porque eu já recebi, e recebo quase que diariamente de pessoas que são próximas a mim, conteúdos assim, que se passa por meme, mas que eu já, inclusive, denunciei a pessoas responsáveis, porque eram questões realmente antissemitas e preconceituosas, e vindo de pessoas jovens, isso que me deixa perturbado.
porque é um jovem que está na escola e está, tecnicamente, teoricamente, aprendendo o que foi isso para não repetir. E parece que não estão aprendendo o oposto, para fazer novamente o que foi acontecido no passado. Isso é uma questão absurda. No, depois desse caso do 7 de outubro de 2022, de Israel com a Palestina, isso tudo, que já era uma coisa que acontecia há muitos anos, desde os anos 40, aí, desde que o Estado de Israel foi fundado, isso não é um ataque direto a quem é judeu, pelo amor de Deus, não pensem que eu estou sendo antissemita aqui, não é o meu ponto. Eu estou querendo dizer que desde que o Estado de Israel foi fundado, que existe uma política de repressão, uma política de segregação racial e preconceito e ataques institucionalizados a pessoas que estão numa situação desgraçada. São pessoas que já estão numa situação de fragilidade absurda, que não tem nem o que comer, e que agora vai o governo Netanyahu proíbe que a ONU dê comida lá, né? A FAO, não é a FAO, não. O Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, dê comida, suprimentos médicos, a Cruz Vermelha não pode mais atuar lá em Gaza e tudo. Cara, como é que você vê um negócio desse e acha que uma pessoa criticar um negócio desse é ser antissemita? Isso é um discurso muito fácil para convencer pessoas que não têm conhecimento da real situação. E eu vejo que muita gente acaba sendo antissemita, agora falando sério, tem gente que é antissemita porque não pelo mesmo motivo de uma pessoa que defende a Palestina ou que defende a autodeterminação do povo palestino, ou a sua, pelo menos, chance de sobreviver no seu lugar de origem, né? E acabam defendendo a mesma coisa que Hitler defendia, no caso, algumas pessoas mais atualmente, que às vezes querem passar que são defensores da Palestina só para esconder suas reais intenções, né? E cara, é uma situação que eu fico até perdido de comentar um negócio desse, porque eu tenho medo É, de algum irmão judeu de repente se ofender com o que eu estou falando, mas isso não é uma crítica ao povo judeu de forma alguma. Isso é uma crítica a um sistema político que tem atuado para desumanizar pessoas que estão em situações de desamparo completo. Então, agora voltando um pouco ao tópico, que é o próximo tópico, que é, isso eu já falei, da empatia, e as redes sociais atuando como forma de viciar e de cegar a juventude. Eu tinha comentado pode há falar, uns desculpa. minutos, pronto, eu tinha comentado há uns minutos atrás sobre esse livro Geração Ansiosa, né? Leiam, pelo amor de Deus, principalmente se você for jovem, leia esse livro, nem que seja na tela do celular, mas leia, porque você vai entender muito do que está se passando na sua vida. Nesse livro, por exemplo, é falado sobre um estudo que o Instagram, que o Facebook, a Meta, no caso, na época ainda era Facebook Inc., não era Meta ainda, que ela tinha encomendado para saber sobre o uso das redes sociais pelos jovens do Instagram, do Facebook, principalmente o Instagram, que é mais tem um apelo jovem. E viu que, principalmente para meninas, o Instagram é uma arma de destruição em massa, completa de autoestima, de socialização. No livro, traz um exemplo muito bom, porque o livro é bem recente, de uma música da Olivia Rodrigo, que muita gente conhece. Eu gosto de algumas músicas dela, embora não escuto com frequência, né? Não, eu escuto mais, geralmente, música italiana e tal. Mas que é Jealousy, Jealousy, de 2024, que acho que é do primeiro álbum da Olivia Rodrigo que deu aquele hit no TikTok, que era o Sour. E nessa música, basicamente, ela fala como ela se sente mal e impotente vendo todas as meninas no Instagram e no TikTok perfeitas, com estética perfeita, com dinheiro, com viajando para não sei aonde, enquanto ela tá mofando em casa e se sentindo péssima com a própria aparência, com a própria família, com o hábito alimentar. Então, tio, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso para a gente, sobre como as redes sociais dos anos 2010 para cá têm acabado com a autoestima dos nossos jovens. Eu já li o livro Geração Ansiosa, gosto demais dele. Inclusive, quando ele saiu aqui no Brasil, eu comprei primeiro a versão em inglês, daí eu acabei lendo em inglês, me esforçando com o meu inglês, que é bem ruim. E depois saiu a versão em português, eu comprei. Mas duas versões minhas estão na minha clínica, não estão aqui. Hoje eu estou no meu escritório em casa, né? Um baita de um livro que mostra, na verdade, isso que a gente estava falando há algum tempo atrás, né? Que a mudança
do smartphone e o quanto as pessoas que estão ligadas à tecnologia, o quanto elas trabalham para exatamente nos fisgar naquilo que nos atrai, né? E existe um histórico que é passado nesse livro, né? Que as mulheres sofrem mais que os homens nas redes sociais, né? Por conta dessa ditadura de que preciso ter esse corpo, preciso ser dessa maneira, preciso ter meu corpo desse formato, preciso agradar, cantar, estar bem vestida, ter isso, aquilo, ter, né? E o quanto isso nos frustra, nos deixa chateados, nos faz mal, acaba com a nossa segurança, é, diminui o nosso direito, a nossa individualidade, né? Aquele fato de que milhões de pessoas vieram antes da gente, milhões de pessoas virão depois da gente, mas igual a gente, um só, né? E o quanto de beleza que pode existir numa pessoa, né? E muitas vezes isso é desconsiderado. E as pessoas que estão viciadas no algoritmo do Instagram, do Facebook, enfim, de qualquer TikTok, eles nos alimentam com aquilo que a gente quer ver. Isso é Uhum. altamente viciante, né? Quantas pessoas passam noite e noite antes de dormir, ó, rodando vídeos, né? Então, isso é um caos, né? E isso tem feito muito mal, porque primeiro nos tira da vida real, segundo a gente é vítima de algo que nos vicia. Você falou de rede social, a gente pode falar de pornografia, um caos para vários casais, né? Para várias noções de sexualidade, aquilo não é sexo de verdade, aquilo é montado. O que acontece em pornografia não acontece na vida real, né? Então, mas quantos dos nossos jovens, meninos e meninas, estão se educando sexualmente com aquilo? Um caos. A gente pode falar também de apostas online. Quantos Sim. pacientes eu já tive com questões de apostas online, né? Já conheci pessoas de fora do Brasil que já gastaram cerca de 20 mil euros aí nos últimos 3 meses com apostas online. Tenho pacientes que lutam contra esse vício. Enfim, né? São vícios dos tempos atuais, os jogos, né? O quanto a tecnologia é capaz de nos entregar rapidamente a sensação de prazer, nos entregar rapidamente aquilo que a gente busca, e isso é péssimo, péssimo para uma criança que cresce com um tablet na frente dela, péssimo para um adolescente. Por quê? Porque se acostuma, através de um hiperestímulo, a ter aquilo que quer rapidamente. Aí Sim. pede para esse jovem estudar 3 anos para passar no vestibular. Olha só, esforça, 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 esforça. Cadê a recompensa? Não vem. Como é que esse cérebro criado com recompensas rápidas vai se habituar a lutar por uma recompensa que vai demorar? Uhum. Caos. Quantos jovens a gente conhece que estão com dificuldades de vestibular, que estão com Sim. dificuldades em estudar, em se habituar ao estudo? Então, a internet nos vicia de diversas maneiras, destrói nossa vida e nossos relacionamentos, nos retira da vida real, nos traz ansiedade, nos faz pensar em coisas que podem acontecer, em sonhos que podem vir, que vão ou não vão se realizar, e a gente se esquece do Do presente. real. Do real e do presente, né? Uhum. É por isso que a gente vê tanta gente falando hoje em psicologia de mindfulness, né? Que é a questão da gente estar vivendo o aqui, o agora, né? Pelo amor de Deus, né? Pacientes ansiosos que estão antecipando possíveis acontecimentos de forma negativa e sofrendo tanto como se esses acontecimentos já tivessem acontecido. Esse sofrimento real desgasta, cansa. Quantas pessoas estão nesse looping de ansiedade no Brasil? O país que não é o país do futebol, é o país da ansiedade, número 1 do mundo, disparado, né? Então, sofrimento porque a gente não vive o agora, né? Nesse instante, o Rodrigo está conversando com o Luiz. Não existe outra coisa nesse instante. O Rodrigo está aqui, agora, conversando sobre esses temas. Eu não estou em outro lugar. Quantas pessoas não conseguem viver o momento de agora? Quantas pessoas estão ali, ó, em outros lugares, acelerando a vida, chega no domingo de tarde, já está pensando na segunda-feira pela manhã, acelerando a vida. Tem aquele filme bem engraçado, e não tão Clique. engraçado, o Clique, né? Quem já Sim. assistiu o Clique, o cara ganha um controle remoto, ele começa a acelerar os momentos difíceis da vida, acelera, de repente ele se dá conta de que a vida acabou, né? E ele, meu Deus, meu Deus. E as pessoas que eu, no caso do filme, né, e os meus filhos, e a minha esposa, e ele acho que tem uma cena do casamento da filha, né? Enfim, a gente está fazendo isso. A gente não está vivendo o que é importante, a gente não está vivendo o mundo real. A gente está em jogo, né? Meninos viciados em videogame, crescendo dentro de videogame, jogando. E quem é aqui, né? Eu tenho um PlayStation ali, eu brinco que
quando eu tinha vontade de jogar jogos de videogame, eu não tinha dinheiro para comprar. Aí, quando você consegue trabalhar e ganhar dinheiro para comprar, você vai e compra, ele fica ali enfeitando a estante que não tem tempo Eu, para brincar, né? Então, o quanto os meninos andam isolados, sem conviver com amigos, sem conviver com as meninas, sem ter experiência de vida, né? Aí, meu amigo, se tornam adolescentes, adultos jovens, vão sair para se relacionar, não sabem o que é o cheiro do cabelo de uma menina, não sabem quanto é gostoso ter alguém por perto, não sabem quanto é bom ter alguém para conviver, né? Isso é sofrimento. Então, o livro Geração Ansiosa é um livro muito bom que nos faz pensar que a maneira de conviver com tecnologia precisa ser mudada, né? perfeito. Então, já estamos com mais de 1h20 de podcast. Tá, agora eu espero que ninguém tenha desistido. Mas eu queria comentar aqui sobre alguns livros que têm tudo a ver com o que a gente está falando, que são Quando Nietzsche Chorou, do Irving Yalom, né? Cara, esse livro é uma pancada atrás da outra. Assim, é quase que você tá um Mortal Kombat com o livro, porque as reflexões que ele traz e a questão de como esse autor ele explora muito bem as características da psique do próprio Nietzsche, né? Do Bauer, acho que é assim, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, que é alemão, alguma coisa assim, austríaco, que era um outro médico que até era amigo do Freud e tudo. E eu recomendo que todo mundo leia. Outro que fala muito sobre essa questão da sua relação complicada com o seu psicológico e o mundo ao seu redor, é o livro do Desassossego de Fernando Pessoa. Até hoje eu não consegui passar da página 60 desse livro. Se brincar, é porque eu já tenho esse livro há uns quase 2 anos já, mas é porque é muito denso. Pelo menos a edição que eu tenho tem uma fonte muito pequena. O livro é grosso pra caramba, deve ter o quê? Umas 400 páginas ou mais do que isso. Então é um desafio muito grande. Se você tem paciência, você consegue chegar muito longe nesse livro. Mas esse é um tipo de paciência que eu não tenho. Infelizmente, nesse caso eu não tenho. O próximo é Memórias do Subsolo, de Dostoiévski, que é uma aula sobre o quão baixo você pode chegar com relação à sua saúde mental. Esse é um livro que me atravessou muito em alguns momentos e os desafios da terapia também, do Reflexões para a Nova Geração de Pacientes e Terapeutas, também do Irving Yalom. Eu comecei a ler esse livro e eu estou maravilhado com ele, assim, eu estou achando sensacional. Então, cara, recomendo muito. Tem no Kindle Unlimited, então quem tem a assinatura do Kindle já pode ler, mesmo não sendo no próprio dispositivo Kindle, mas dá para ler no celular, no tablet, no computador, enfim. E É a agora, gente falando da tecnologia e caindo na tecnologia, né? Indissociável, né? A gente precisa só sim, fazer isso com sabedoria, né? é. A Agora diferença entre remédio e droga é a é dose. a dose. Exatamente. Inclusive, falando em remédio e droga, o Elon Musk tem esse chilique dele porque ele faz um tratamento experimental para depressão com cetamina. Que, para quem não sabe, é um remédio para cavalo também. Que inclusive muita gente usa como droga em festa e tudo, por conta que ele dá uma certa sensação de desprendimento da realidade, mais ou menos assim. Eu acho que o senhor saberia explicar melhor do que eu. Mas agora, o penúltimo tópico é: a esperança é um privilégio dos desinformados ou dos descolados da realidade? Fazendo uma breve introdução, eu acho pessoalmente que hoje em dia, infelizmente, a esperança é mais um privilégio de quem não está bem informado mesmo, ou quem simplesmente não se vê na realidade. Porque não é possível que ainda haja esperança num mundo tão fadado ao fracasso desse jeito. Você sabe, Luiz, que é, quando a gente pensa em saúde, a gente fala em saúde física, mental, social e às vezes espiritual também, né? Uhum, Eu sou uma pessoa de fé, né? sim, E isso pode fazer com que, para algumas pessoas, pensem que, nossa, não, Rodrigo, você é um psicólogo, você deveria ser um
se manter distante dessas questões, mas eu sou uma pessoa de fé. E esperança, para mim, tem a ver com a crença de que as coisas podem melhorar, ou tem a ver com o fato de que talvez o Rodrigo possa melhorar apesar das coisas, né? Uhum. Então, eu deposito muito da minha esperança, na juventude. Por isso que eu acredito que a base da Ordem de Molay é fantástica, por isso que eu acredito muito no capítulo, por isso que eu acredito muito no grau iniciático, por isso que isso ainda me encanta, mesmo depois de quase 36 anos de Ordem de Molay. Eu deposito a minha esperança naquilo que eu posso fazer com as pessoas ao meu redor. Às vezes eu perco a minha esperança com os meus próprios erros, né? Uhum. Então, se eu colocar minha esperança no mundo lá fora, talvez ela não se suporte, sabe? Eu tento trazer mais perto para o mundo prático. Eu coloco minha esperança nas minhas conversas com Deus, eu coloco minha esperança na minha convivência com a minha esposa, no carinho que eu tenho pelos meus pais. Eu tento deixar minha esperança mais próxima de mim, porque o mundo está realmente muito difícil, muito difícil. E não é uma questão de ser cético, né? Como eu disse a respeito do filme Lugares Comuns, a dor da lucidez, ela é real. Quanto mais estudamos, quanto mais nos tornamos lúcidos com relação à realidade, talvez essa dor nos atrapalhe a ter esperança. Mas eu acho que esperança também é um exercício diário, né? É um exercício diário lutar, buscar, acreditar. Ah, mas aí, Rodrigo, tem 20 fatos, 30 fatos, 50 fatos num dia que mostram que a gente estava errado em ter esperança. Mas eu acredito que a vida sem esperança deve ser muito difícil, né? Então, seja a esperança algo efetivo dentro de mim, ou um remédio para me acalmar diante da turbulência da vida, né? Fato é que eu a tenho, e eu aconselho as pessoas a terem também. Bem como a desenvolver espiritualidade, que além de ser um fator de segurança em saúde mental, é também algo que nos ajuda muito, especialmente pela sensação de que a gente pode não estar sozinho, né? Então, é assim que eu convivo com a minha esperança, às vezes alimentando-a, às vezes chamando ela para aparecer, né? Porque a gente tá cheio de coisa ruim e também tem coisa boa, né? Eu gosto daquela historinha do índio que tinha dois lobos, né? O cidadão chegou para o índio e falou: Nossa, você tem dois lobos? Aí o índio falou: Sim, um é bom e o outro é mau. E Uhum. perguntaram para o índio: E qual é o mais forte? E ele falou: Aquele que eu mais alimento, né? Então é a minha Boa. maneira de pensar Maravilha. e de manter a esperança. Uhum. É, muito boa a fala do senhor. Eu gostei bastante. Essa última parte em especial me tocou. Confesso, me tocou bastante. E agora nós tínhamos outro tópico para tratar, mas pelo tempo, já que já está com 1 hora e meia de gravação aqui, e até pelo fato de já ser quase 10 da noite, nós estamos gravando no domingo 1º de fevereiro, já são 9h56 da noite. Então, como amanhã o senhor tem que trabalhar, eu também tenho que estudar. Então, a gente vai encerrar por aqui. Muito obrigado a você, ouvinte, que ficou até aqui. Muito obrigado mais uma vez, tio Rodrigo, por esse momento maravilhoso de conversa entre nós. Fica aqui um grande abraço para o senhor, para a sua família e tudo de melhor e que esse ano possa, apesar dos pesares, que já começou meio mal, mas que seja um ano bom para todos nós. Exatamente, Luiz. Eu que agradeço pela oportunidade de conversar com você, uma pessoa tão capacitada, tão inteligente, tão Travou. esforçada. É, dá gosto de bater esse papo com você e espero que a gente tenha novas oportunidades. Um abraço a todos que tiveram paciência de nos ouvir nessas nossas divagações, né? Sem intenção nenhuma de ser dono da verdade, mas para convidar as pessoas a pensar. Isso é que é legal. Maravilha. Pronto.